73. Salmo 73. Aleluia. Conheça a leitura aqui do telão, né? A gente lê a mesma tradução. Diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração livre. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba o cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, no coração deles trocam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão como arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles decora a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebem com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? E eis que estes são os ricos, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi útil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos inocentes. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. No último versículo, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Amém. Senhor, nós oramos a Ti, eu peço a inspiração, a graça, a direção, também o discernimento espiritual, Pai, o entendimento para a vida de todos os ouvintes também, que o Senhor venha falar poderosamente ao coração de cada um de nós, alimenta-nos, Senhor, entregue respostas dessa noite, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, Salmo 73, a gente acabou de ler um texto, um grande desabafo, e que talvez possa em algum momento da sua vida ter sido algo semelhante com o que você já expôs diante de Deus, ou certamente, nesse momento, muitas pessoas podem estar nesse tipo de pensamento, pensando exatamente nisso. O que acontece aqui? O Salmo 73, ele é atribuído a um homem chamado Asaf. Asaf, ele era da tribo de Levi, ele era um levita. A Bíblia nos ensina que Asaf ele foi um dos escolhidos. Ele era o líder do departamento de música lá de Israel, o líder do grupo de louvor. Ele era o responsável pela adoração, os ensaios, as escolhas. É como se fosse hoje alguém que tinha um trabalho, um tempo, alguém que colocava os seus dons, os seus talentos para servir ao Senhor, para a glória de Deus. E agora o Salmo 73, ele revela uma dor que estava no coração dele. A dor que muitos homens possuem. Ele olhava para a vida das pessoas que não têm temor de Deus. Pessoas ímpias. Pessoas que não seguiam ao Senhor e mais. Nós temos versículos aí pesados de pessoas que falavam até contra o próprio Deus. Que zombavam, que alegavam que Deus não tinha conhecimento absoluto. É como se fosse hoje pessoas, porque há uma geração, dentro dessa geração, pessoas que dizem: não, mas você acredita em um Deus, em alguém que você não vê? Eu só acredito naquilo que a ciência pode provar. E duvidam da existência do Senhor, duvidam que Deus é um Deus pessoal, duvidam que Deus realmente ele é um Deus que busca
Então, Asaf, ele entra numa crise. Entenda que Asaf, ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso com a casa de Deus. Ele tinha um ministério diante de Deus. Mas o coração dele foi se enfraquecendo. Imagina, irmãos, a vida de Asaf, para ele chegar nesse ponto de olhar, comparar a vida dele com a vida das pessoas da sua época, lá, pessoas que não temiam a Deus. Imaginamos que a vida dele não era tão fácil assim. E eu quero, à medida que nós vamos estar lendo alguns tópicos que separei aqui, só estou fazendo uma introdução, de uma forma resumida, para chamar a sua atenção para aquilo que vai ser falado. Porque nós estamos falando sobre o sofrimento do coração do homem. O homem que estava na casa de Deus, ele não tinha se desviado. Ele escreveu, ele fala de algo, ele falou assim, no dado momento, os meus pés quase vacilaram, escorregaram. Quase que eu desisti de tudo. Porque eu olho para a minha vida, a dificuldade, eu olho para a vida das pessoas que não têm temor de Deus e que falam contra Deus, e a vida delas parece um paraíso. Tem coisa errada, tem coisa trocada, eu não aceito uma coisa dessa. Então, vamos passo a passo, nessa caminhada dessa noite. Primeira coisa que eu quero observar com você está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e o versículo 5. 1 Crônicas 16, 4 e 5. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. A saber, agora olha só a lista dos escalados: Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel, coliras e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Olha lá, Asaf era o chefe. Ele era o líder. Então volta para o Salmo 73. Agora vamos ver o Salmo 73, versículo 2 e versículo 3. Diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, um pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. É interessante, irmãos, que nós estamos vendo ele com uma extrema dose de sinceridade e ele abrindo o coração para a dor dele. Todos nós precisamos fazer esse exercício de olhar para dentro de nós. E como o próprio Davi, no Salmo 139, ele nos ensina: Senhor, sonda e me conhece, sonda o meu coração e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Asaf, ele olhava e via que alguma coisa estava angustiando ele. Ele, como líder, ele precisava organizar o louvor. Ele precisava, claro que os levitas, eles não faziam somente isso, mas ele tinha essa incumbência. As tarefas principais que ele tinha era de organizar. Imagine hoje o líder de música, que ele escolhe o repertório, que ele vai orar a Deus, que ele pensa na congregação, e ele fala: poxa, tal dia é um culto, o tema é esse, quais louvores poderíamos louvar ao Senhor, louvores que o Senhor quer ouvir, meu Deus. Daí, com aquela preocupação, o horário de ensaio, fazer a escala, o agendamento, as pessoas vão lá, se alguém passar mal, não puder ir, ou seja, ele era envolvido com a obra, ele tinha uma missão. Agora nós imaginamos algo que acontecia, porque ele abre o coração dele e ele mostra uma insatisfação. Então imagine agora alguém que sabe que tem um comprometimento, foi escolhido, tem uma missão, faz muito bem, mas agora começa a fazer de forma mecânica. Começa a fazer dia após dia, culto após culto. Por quê? Porque ele tinha que cumprir uma agenda.
Mas dentro do coração dele já tinha nascido uma insatisfação, uma tristeza. Já não havia a alegria de fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Uma das provas, dos entendimentos que você pode ter pelo que é que você foi chamado, tem a ver, está diretamente ligado aos dons que te foram concedidos. Asaf, ele era alguém que ele dominava a arte musical, era alguém que recebeu de Deus uma capacitação, um talento. Isso já mostrava e atestava o que é que ele foi chamado, e ele se colocou para fazer. E ele, sendo da tribo de Levi, é interessantíssimo. Por que é interessantíssimo ele ser levita? Porque no passado Deus fez uma divisão. As 12 tribos de Israel, Deus começou a repartir porções de terra. Um recebeu uma porção de terra em tal lugar, o outro nas montanhas, o outro perto de rios, e foi dividindo as terras. Só que quando chegou para a tribo de Levi, não houve terra nenhuma. Interessante isso. Não houve nenhum pedaço de chão que eles pudessem plantar, que eles pudessem semear, que eles pudessem colher. Não sobrou nenhum pedaço de chão que era deles, que eles pudessem construir suas casas e deixar de herança, quando eles morressem, os que estivessem vivos ali, deixar uma herança para os seus filhos. Não havia, não foi lhes dado. A tribo de Levi não recebeu nada material. Aí talvez a gente pense assim, poxa, que injustiça. Por quê? De um monte de irmão, o que a descendência dos vários irmãos ali recebe? E por que é que um dos descendentes ali, uma das tribos, não recebe essa porção? Irmãos, às vezes existem situações que se levantam e a gente começa a questionar a Deus, porque a gente age com o nosso senso de justiça e quer entregar um roteiro para Deus, como é que Deus deveria fazer. Deus, mas isso não é justo. O que é que tal pessoa tem menos tempo de caminhada do que eu e essa pessoa já está em tal lugar? O que é que tem menos tempo de caminhada do que eu e essa pessoa já é próspera, sabe? Essa pessoa já está conquistando as coisas que ela quis nessa terra, senão que eu. Será, irmãos, que isso não é ser humano? Será que esses questionamentos não fazem parte da condição humana? Claro que fazem. Todos nós podemos em algum momento passar por uma situação semelhante a essa. E daqui a pouco você vai entender o que é que Deus não deu terra para eles. Por que Deus não deu nada material? Só para a gente não perder o passo a passo. A primeira coisa que eu quero falar, irmãos, tópico 1, entenda o seguinte: mesmo quem serve a Deus pode, em algum momento, se sentir abalado. Não fique achando que você é invulnerável. Qualquer pessoa que serve a Deus, por mais espiritual que seja, pode enfrentar algum tipo de situação em que possa se abalar. Não estou dizendo desistir, estou derrotado, acabou, mas ficar mexido, ficar, sabe, talvez com uma ferida que se abre ali, você vai precisar buscar a cura dela. Com algum tipo de insegurança pode vir, com algum tipo de dúvida. Quem nunca se questionou, meu Deus, será que esse problema está em mim? Será que sou eu? Será que tem algum pecado? Será que essa prova nunca acaba? Que luta é essa? E a gente começa a deduzir coisas, acho que é por causa disso, porque eu falei tal coisa, porque eu pensei tal coisa, porque eu não fiz tal coisa. Então esses dilemas fazem parte da condição humana, amados. Mas quando nós lemos o Salmo 73, versículo 2 e versículo 3, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ricos. Amados, olha o que acontece. Asaf, ele servia a Deus e ele começa a olhar para as pessoas que nem ao tempo iam, pessoas que não tinham compromisso com Deus.
E ele olhava para a casa dessas pessoas e via que os filhos dessas pessoas eram saudáveis. Então, quando a enfermidade batia na casa de Asaf, imagine, ele olhando para dentro da sua casa e vendo seus filhos enfrentando algum tipo de enfermidade. Não é que o filho do ímpio não passasse dificuldade, mas quando adoecia, tinha um plano de saúde legal, tinha médicos, não tinha dificuldade para comprar um remédio. E ele não tinha recurso financeiro. Como levita, ele dependia daquilo que era ofertado no templo. E assim era a sobrevivência deles. Então, amados, imagine agora um dilema de alguém que estava no altar, alguém que estava no templo, alguém que estava na presença, alguém que passava o seu dia meditando na palavra, buscando escolher repertório, ensaiando, contribuindo para a confecção de algum novo instrumento, porque ele também, na equipe dele, tinha um cidadão chamado Jedutum, e ele criou muitos instrumentos musicais. Então imagine Asaf envolvido com as coisas do reino de Deus, mas com problemas, mas com uma alma humana dentro dele. E aí, o que acontece? Alguém que era responsável de conduzir o povo em adoração a Deus estava entristecido. Então nós vemos a missão dele, a tarefa que ele executava, e agora ele abre o coração e diz como é que estava o coração dele. Houve um período da vida dele em que ele estava fazendo de forma mecânica, ele estava cantando, ele estava ensaiando, ele estava servindo. Se nós fôssemos aquele culto, diríamos assim: poxa, esse homem é um homem abençoadíssimo, isso aí é um ungido, esse aí é alguém invencível, invulnerável. Olha quanta intimidade esse homem, esse Asaf tem. Olha que coisa linda, olha as canções que ele traz. Olha como fala o nosso coração. Não é assim, irmão? A gente ouve umas canções, os louvores da igreja, que pensam: olha como é que aquele louvor que cantaram lá. Às vezes a gente fica procurando na internet, a gente decora uma frase, vai pesquisar, porque o nosso coração foi movido, a gente se sentiu abençoado. Mas Asaf era assim, houve um período da vida de Asaf em que os cultos estavam assim para ele. Pessoas abençoadas, pessoas alegres, pessoas tratadas, pessoas edificadas, e ele com um dilema dentro de si: poxa, eu sou servo, poxa, eu sou do altar, poxa, eu trabalho com o Senhor, por que é que eu estou enfrentando essa prova? Por que é que eu estou enfrentando essa dificuldade? Irmãos, Charles Spurgeon, ele traz uma frase muito interessante. Ele diz assim: a dúvida é o quarto escuro onde o inimigo tenta apagar a luz da fé. Muito cuidado com a dúvida. Entenda que Asaf ele não renegou a Deus. Ele diz assim: os meus pés quase. Esse quase significa que teve um momento que ele bobeou, não é verdade? Ele falou quase, havia uma possibilidade, mas o que sustentou ele, irmãos? Olha o versículo 1. O versículo 1 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele sabia quem era Deus. Ele não entendia por que com ele haviam problemas e por que as pessoas que não serviam a Deus, que ele estava olhando, estavam com a vida abençoada aos olhos dele. E aí ele fala, mas ele reconhece: olha, certamente Deus é bom. Ele enfrentou o problema, mas havia uma convicção: não, eu estou passando isso, mas eu não sei o que está acontecendo, mas certamente Deus é bom. O questionamento dele é: Deus é bom o tempo todo, por que é que eu estou passando o problema? Você está entendendo o dilema dele? Ele não estava duvidando da bondade de Deus. O questionamento dele é: mas Deus é bom certamente para com Israel, eu faço parte desse povo, por que é que essa bondade quase não me alcança? Por que eu estou enfrentando dificuldade? E as pessoas que não servem a esse Deus que é bom, estão com a vida abençoada. Que situação é essa? Uma outra coisa que nós aprendemos, para a gente continuar avançando nessa história, o que desanimou Asaf foi olhar para o que estava fora do santuário de Deus. Não é verdade? Ele está olhando a vida dos ímpios.
O texto é muito claro. E olha o que o texto diz, Salmo 73, o versículo 4 em diante. Olha o que ele percebe. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Então, em algum momento de enfermidade, ele olhou para si ou para sua casa e falou: a gente está doente. Estou olhando aquele cara que não tem compromisso com Deus, que duvida da presença de Deus, que não vem nem visitar o templo. E olha lá, não tem doença lá. Todo mundo saudável, todo mundo saradão. Está todo mundo lá tranquilo, está todo mundo fitness. E eu enfrentando situação de enfermidade, de dificuldade. Olha o que ele diz no versículo 5: estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Versículo 6: por isso o orgulho lhe serve de colar e eles se vestem de violência. Então ele olha que eles são orgulhosos, são violentos, e ele fala: poxa, mas eu procuro ser manso, eu procuro ser pacífico, eu procuro ter um coração humilde, porque eu entendi que o meu Deus se agrada disso. Irmão, será que essa não é um pouco da história da igreja? Em que nós lutamos para perdoar, lutamos para obedecer, lutamos para estar nos cultos, nas células, na escola bíblica, porque nós temos um compromisso com o Senhor, e muitas vezes estamos cansados, mas precisamos orar, precisamos ler a palavra. Só que ao nosso redor existem pessoas que não somente não creem em Deus, muitas vezes afrontam o próprio Deus, como as pessoas que ele estava olhando aqui. E aí, será que não tem? Não pode ser que venha um dilema em alguma situação. Senhor, por que isso? Por que eu estou desempregado? Será que ninguém viveu um momento de desemprego e questionou a Deus? Senhor, por que aquele negócio que eu estava fazendo, a compra daquela casa não deu certo? Senhor, por que aquele relacionamento que eu tanto sonhei não prosperou? Senhor, por que tal coisa? Porque, sabe, a gente começa a levar esses questionamentos para Deus, porque esses questionamentos, essas incertezas, são da alma humana, o coração do homem. Jesus já nos avisou, ele é enganoso, ele é demasiadamente corrupto, ele se apressa para o mal. E duvidar da bondade de Deus, duvidar que Deus é um Deus protetor, que Deus é um Deus abençoador, é o coração que vai movimentando isso. É por isso que Jesus disse que tudo que a gente tem que guardar o nosso coração, porque tudo que a gente permitir que cresça no nosso coração pode nos levar à destruição. Alguém que não guarda o seu coração está sempre correndo o risco de seus pés venham escorregar da presença. Guarda o teu coração, continua cumprindo o teu papel diante de Deus. Não duvide do teu chamado, porque muitas vezes na nossa natureza humana, será que Deus me chamou para isso mesmo? Será que Deus me chamou para isso? É tanta dificuldade no ministério, é tanta dificuldade no meu grupo, é tanta dificuldade na minha célula, é tanta dificuldade no meu departamento, é tanta dificuldade em ser cristão, não tem medo de nada, mas é tanta dificuldade que eu enfrento. Será que esse é o caminho? Então, amados, o que é que levou ele a ver os seus pés escorregando? Ele quase desviou. Ele começou a olhar para aquilo que estava fora do santuário. Ele começou a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. A comparação é um perigo muito grande, muito grande. E eu quero te dar uma notícia: nós estamos vivendo um tempo de comparação o tempo todo. Muitas vezes não estamos percebendo, porque hoje já se tornou inconsciente. Você vai para uma rede social de alguma pessoa e você vê lá fotos de sorriso, fotos de passeios, sorrisos, caras, comida boa e tudo mais, né? Por quê? Porque é natural. As pessoas não vão para a rede social para postar que comeram arroz, feijão e banana. É no dia do melhor cardápio. Só que quando você está vendo vários eventos de melhores dias que aquela pessoa viveu, dos pratos, para ver a comida de um ano, ela posta ali e você acha que ela só come isso. Olha como ela passeia. Olha só a roupa, que roupa linda. E às vezes, não sem perceber, o inconsciente vai captando. E aí, quando você sai da rede social, você olha para dentro da sua casa. E aí é dia de culto, você abre o guarda-roupa e fala: meu Deus, depois eu ainda estou com essa roupa aqui. Ai meu Deus,
foto para mim, né? Ai meu Deus, esse sapato. Ai meu Deus, e agora esse acessório? Então, amados, nós fizemos um tempo de comparação, a gente tem que guardar o nosso coração. Porque a comparação foi uma das coisas que desanimou as aves, muito cuidado. Tem gente que hoje desanima porque compara igrejas. Ah não, mas a igreja lá faz isso, faz aquilo outro. Aí parece que as igrejas que você olha na rede social é só bênção. Vê lá se tem alguém postando que está um irmão brigando com outro irmão. Vê lá se alguém está postando, ó, agora eu vou fazer uma fofoca aqui. Grava aí, meu seguidor. A fulano, aquele lá eu não gosto de fulano, não gosto de fulano. Você entende? O que coloca? Coloca um louvor, que culto abençoado, muita glória, no lugar de oração, vamos adorar o Senhor. E aí você chega na sua igreja, e aqui é vida real, porque lá também tem, mas lá não mostra, e aqui também não. Vê lá no Instagram da igreja. Você acha que aqui não tem dificuldades? Você acha que aqui não tem dilemas? Você acha que aqui não tem gente que chora? Vê se tem alguma coisa lá. Não, quem entra lá vai ver, olha, pedindo, o pessoal se abraçando, os louvores bonitos, pastor até de terno, né? Pegaram um dia que eu estava de terno, falando, umas letras bonitas, umas edição bonita. Aí vem no culto, está o pastor resfriado, foi embora com seu nariz, olheira. É fácil, irmão, a vida é real. A vida cristã é uma vida real, não é uma vida de fantasia. Asaf, ele começa a perceber isso, que o chamado é o chamado. Deus é bom o tempo todo. Se as coisas estão bem, Deus é bom. Se as coisas não estão bem, Deus continua bom. Deus é imutável. O compromisso é com Deus. O compromisso não é com o ímpio. O compromisso não é com o sacerdote, não é com a equipe com a qual ele trabalhava. Ele deu um chamado, quem deu talento para ele. Meu pastor não tem condição, não tem poder para dar talento para ninguém. O máximo que a gente faz é pedir direção de Deus. Senhor, me ajuda a trabalhar na vida dessa pessoa, a orientar de uma forma que já percebi o talento que está aí, ela não consegue ver, ela tem timidez, ela tem vergonha. Eu já fui assim. Me ajuda a desenvolver, é só isso. A glória é de Deus, é Ele que escolheu, é Ele que deu, é Ele que garante a vitória. Então aquieta teu coração, para de comparação. Deus fez você do jeito que você é. Não fique comparando a sua voz com a voz de outra pessoa, o seu jeito com o jeito de outra pessoa. Se você prega, né, com palavras bonitas, com palavras simples, é você, seja você. Deus criou você assim, há dom sobre você, há chamado sobre você, e Ele usa você desse jeito. Eu já vi muitos dilemas, irmãos, muitas pessoas falando: ah, pastor, eu fui constrangido de pregar, porque às vezes eu vejo vocês falando umas palavras difíceis, eu não sei, irmão. Prega do seu jeito simples, porque muitas vezes talvez tem gente que só vai entender quando ouvir uma pregação simples. O evangelista é mestre para isso. É a simplicidade da simplicidade. Entendeu? Então, todos temos valor diante do Senhor, porque Deus é bom e é bom para com todos. Por que lá na casa do ímpio tem saúde? Por que tem fartura? Porque Deus é bom, irmão. A Bíblia diz que o sol ele nasce sobre os bons e os maus. Porque se o sol nascesse somente sobre aqueles que servem a Deus, e aqueles que não servem a Deus tivesse uma nuvenzinha assim, ó, nuvem negra, com chuva, quando a pessoa ia, a chuva ficava em cima dela. Quantas pessoas iam aceitar Jesus, hein? Para não ficar encharcadas o tempo todo. Então, nós precisamos entender que Deus, existe a graça que é comum a todos os homens. Existem situações também que são ocasionadas pelo próprio cristão. Por exemplo, uma pessoa não é serva de Deus, mas ela é estudiosa, ela vive estudando, ela abre mão de passeio, ela abre mão de lanche, ela abre mão de muita coisa, né, para ficar estudando, para passar no concurso público. E às vezes tem um cristão que sabe que tem um concurso, poxa, eu queria tanto passar nesse concurso, e se inscreve, mas não estuda. Mas irmão, você está estudando? Eu, não, pastor, eu estou indo com monte, eu estou orando. Deus não é incoerente, irmão, porque enquanto você está orando, tem alguém que está orando e está estudando. O Espírito Santo faz lembrar, tá?
Tá? Então tem que estudar, tem que meter a cara, tem que arregaçar a manga, tem que correr atrás. Porque você vai sempre ver pessoas que não temem a Deus estão fazendo isso. Então você, que é servo de Deus, precisa entender que Deus te deu potencial, que Deus te deu força, que Deus te deu inteligência, criatividade, mas você precisa se esforçar. Não fica só aí, irmãos, a gente precisa entender uma coisa, nunca esqueça isso. A gente precisa viver como se Jesus voltasse agora, mas precisa se preparar como se ele só fosse voltar quando eu estiver bem velho. Entenda isso? A gente precisa se esforçar como se Jesus fosse voltar quando eu estiver bem velhinho, ou talvez nem voltar na minha geração. Eu vou morrer e não vou ver Jesus voltar. Você tem que se preparar sim. Sabe? Como se você, olha, eu vou viver nessa vida aqui e vai chegar o meu dia, o dia de partir, e Jesus não vai voltar até esse dia. Você tem que se esforçar, mas você tem que viver como se ele voltasse hoje. É estar preparado, você está entendendo? É estar preparado. Se aproveita para tocar agora, você sobe com ele. Mas você não pode se acomodar. Eu vou fazer faculdade é 5 anos, ter os cálculos aritméticos que eu acho que talvez eu tenha calculado. Jesus volta ano que vem. Como é que eu vou fazer uma faculdade? E se não voltar daqui a 5 anos? Se não voltar daqui a 6 anos? Aí você vai botar a culpa dele? Vai fazer aquele azar, Senhor? Meu colega lá, ó, a gente era da mesma igreja, a gente era da mesma escola. Hoje ele é doutor e eu não sou. Eu não consigo emprego fixo, eu não tenho uma qualificação. Por quê? Porque ele se esforçou. Você precisava ter se esforçado e orar, guardar no teu coração. Então, amados, entenda isso. Azar, uma das coisas que mexeu muito com ele foi a questão da comparação. Não compare a sua vida. Não compare. Olhe para Deus, peça graça a Deus, peça força a Deus, sonhe, peça, Senhor, me ajuda a sonhar novamente. Eu quero olhar para o Senhor, eu quero olhar firmemente para o Senhor e não olhar para as coisas que estão ao meu redor. Se Asaf tivesse olhado para o Senhor somente e guardado aquilo que ele declara, porque, irmãos, ele escreveu isso aqui depois do vendaval passar, ele está contando o passado, você está entendendo? Ele falou, ele está contando, vou contar uma história para vocês. Ele está falando, olha, certamente Deus é bom para Israel. Deus é bom, mas quanto a mim, eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo. O que quase aconteceu e o que aconteceu, porque ele quase desviou, ele não desviou, mas aconteceu dele quase desviar. Está entendendo? Diz amém. Amém. Então, amados, a comparação quase trouxe uma catástrofe na vida de Asaf. Uma outra coisa, porque se a gente olhar ao redor, a gente vai ver muita injustiça, a gente vai ver gente que é blasfema, gente que não serve a Deus, e você vai olhar e parece que a pessoa está com a vida maravilhosa. Ela está por aí nas redes sociais falando, não, esse ano eu faturei 5 milhões de reais, fazendo um monte de porcaria que não agrada o coração de Deus, fazendo filmes decorosos, filmes indecentes, né, cantando, gravei uma música, ó, essa música aqui, que fala um monte de blasfêmia, que fala coisas que não edifica ninguém, né? Essa música aqui me deu R$1 milhão. Eles ficam por aí falando essas coisas. E aí a gente olha e fala, meu Deus, esse cara ganhou R$1 milhão, eu estou dando essa porcaria aí. E eu estou ensaiando, eu estou no templo. Imagina o coração dessa. Era essa a situação. Ele cantando coisas que edificavam, abençoavam as famílias, abençoavam as pessoas. Irmãos, eu estou dando um exemplo, porque é um exemplo da vida de Asaf, como levita, música e tudo mais. Mas talvez o seu exemplo seja outro. Ah, pastor, eu vou lá para o culto, fico de pé, intercedendo, eu sou diácono, diaconisa. Ah, pastor, eu sou professor, eu vou lá e para dar uma aula de 3 horas, eu tenho que estudar um mês inteiro. Ah, pastor, mas eu sou eu sou líder, e é tão difícil eu vir no trabalho, e às vezes tem que ficar chamando gente, vamos lá, hoje tem célula, olha pessoal, vamos lá. E a gente fica nessa correria, nessa luta, nessa batalha, mas Deus é bom, e Ele escolheu você para esse tempo. Aleluia. Então cumpra o teu chamado diante de Deus, não faça comparações com outro líder, com outro pastor, com outra igreja, com nada. Olha firmemente para o Senhor. Senhor, olha para ti, o Senhor me deu um chamado. Eu vou cumprir esse chamado para a glória do teu nome. Aleluia.
Outro ponto, amados, a gente aprendeu que o coração pode adoecer, mesmo dentro da casa de Deus, porque ele continuava fazendo as coisas, ele continuava cantando, ele continuava ensaiando, mas o coração dele havia adoecido, ele estava entristecido. Asaf não tinha abandonado o serviço, mas o coração dele estava cansado. Ele continuava cantando, mas já não havia força. Ele continuava servindo, mas sem alegria. Irmãos, quantos hoje estão assim? Quantos hoje estão assim? E quando eu falo assim, essas reflexões, não é somente aqui na igreja, pode ter alguém numa situação dessa. Eu estou falando na igreja de Jesus, no mundo todo. Quantos estão nos altares, estão ensaiando, estão mostrando técnicas, estão organizando eventos, mas estão com o coração cansado, entristecidos, com dilema, frustrados, porque a alma está ali. A gente pegou a vida de Jesus, nós somos um ser espiritual, sim, mas nós não deixamos de ter uma alma. Então peça o Senhor tocar no teu coração nessa noite, aquietar o teu coração, refrigerar a sua alma, como diz o Salmo 23. Preste atenção numa coisa. Asaf, ele era levita, mas ele esqueceu de algo muito importante. Está lá em Números, capítulo 18, versículo 20. Números 18, 20. Olha o que acontece. A resposta, né? O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Zebulon, pega a sua porção de terra. Naphtali, pegue a sua. Dan, pegue a sua. E vai. E as tribos foram recebendo sua porção de terra, de recursos, de material. Mas quando chegou para Levi, para os descendentes de Arão, quando chegou para a tribo de Levi, o Senhor disse: você não vai receber terra, você não vai receber chão, você não vai receber monte, você não vai receber campinas, você não vai receber chácara, você não vai receber fazenda, você não vai receber nada material. Mas eu tenho uma porção especial para você. Tem algo preparado para você, uma parte, a sua parte serei eu mesmo. Eu sou a porção da tribo de Levi. Vocês são Deus. Vocês não vão precisar trabalhar para homens. O sustento virá. Eu sustentarei vocês. Então as ofertas eram levadas ao templo e Deus permitia que a tribo de Levi fosse sustentada com aquelas ofertas, porque eles eram totalmente dedicados ao templo, dedicados à obra, dedicados ao reino, dedicados em servir a Deus. A missão deles era aquela. Mas, irmãos, é natural. É natural porque nós sabemos que não é fácil você viver da obra. Não é fácil. Conheço pessoas que assim fazem, e cada dia é um dia de dependência, e muitas vezes passam dificuldades sérias, e olham para a vida de pessoas que nem compromisso com Deus têm. Às vezes quer comprar um lanche para o filho, não tem. E às vezes vê o filho do outro lá que não tem compromisso, jogando um lanche fora, pizza fora. Isso é uma realidade, isso pode acontecer. É por isso que os olhos têm que estar no Senhor, entender que Deus é bom o tempo todo. Então, Asaf começa a olhar para fora do templo e ele se esquece de uma promessa. Ele se esquece que foi dada a ele a maior das riquezas, porque ele parou de olhar para aquilo que estava no templo, ele olha para fora do templo. O templo não representava a presença, porque para estar na presença de Deus as pessoas tinham que ir até o templo. A arca, onde estava a arca da aliança, era a presença, era algo físico que te dava a prova de que você estava diante da presença de Deus, a não ser que Deus tivesse alguma manifestação
revelação através de algum profeta, alguma situação sobrenatural, mas era assim. Eu quero estar na presença de Deus, então eu tinha que ir ao templo. Então, amados, o que eu quero agora compartilhar com a igreja? A comparação é um veneno da alma, é um veneno espiritual para a alma. Asaf tentou entender a vida pela lógica, e isso o deixou exausto. Porque comparar é perder o quê? O foco. Não é isso? A Bíblia nos chama para olhar para Jesus. Se você comparar, é porque você está olhando para outro lugar que não é para Jesus. Comparar significa perder o foco, e o foco é Deus, o foco é o Senhor Jesus. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus. A Bíblia não diz que você tem que olhar de vez em quando, somente quando você está no tempo de dificuldade ou no tempo de bonança. Você tem que olhar para Jesus o tempo todo, porque quando você tiver um tempo de dificuldade, você não olhar para Jesus, o seu coração vai se tornar que nem o coração de Asaf. Você vai começar a comparar as dificuldades que você está enfrentando com a vida das pessoas que não têm compromisso com Deus e não estão enfrentando as dificuldades que você está enfrentando na sua vida, na sua casa, na sua saúde, em qualquer área da sua vida. E você não olhar firmemente para Jesus no tempo de bonança pode te fazer autossuficiente. Você vê a bênção chegar, o emprego está bom, a casa, o armário está cheio, sabe, não tem ninguém doente na minha casa, sabe de uma coisa, está na hora de eu curtir, sabe de uma coisa, está na hora de eu dar uns passeios por aí, e a casa de Deus não se lasca. Falando uma linguagem bem brasileira, nordestina. Então, nós precisamos olhar para Jesus o tempo todo, no tempo de dificuldade, para o pé não se resvalar, mas no tempo de bonança, para que a gente não venha ensoberbecer, que o nosso coração não se torne soberbo, que a gente entenda que se hoje nós estamos com a vida abençoada, se está com a vida abençoada, então é porque certamente o Senhor é bom. Se você está com alguma dificuldade na sua vida, certamente o Senhor é bom. Ele vai te dar força para vencer isso. Em nome de Jesus. E para a gente finalizar, preste atenção. O que acontece então? Nós chegamos no versículo 17. Asaf foi vendo um monte de coisa, vendo a prosperidade, vendo a saúde, vendo tudo, vendo até que os ímpios blasfemavam e duvidavam da existência de Deus. Que Deus era ciente de todas as coisas, né? E ele vai se lamentando, o coração dele vai se entristecendo, até ele chega no versículo 17. Deixa eu ver a tradução que está aqui. E diz assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. O santuário de Deus, a presença de Deus. Asaf estava com o coração fazendo comparação, entristecido, sabe, angustiado. E ele olhava os ímpios, olha, mas eles parecem que está tudo bem, a casa deles parece que não tem problema, não tem dor, é festa, é churrasco todo final de semana, é pizzaria o tempo todo, é selfie para todo lado, sempre tem uma comida diferente, um dia é uma pizza, um dia é um sushi, um dia é uma picanha, e vai olhando, essa é a realidade. Eu quero contextualizar com o que acontece hoje, porque tem muita gente ferida e não está entendendo o porquê do desânimo, não está entendendo quais são as dificuldades da vida cristã. Estão comparando suas vidas, trazendo questionamentos. Talvez nem tiveram coragem de questionar Deus, mas estão se questionando. E então, o que acontece? Ele vai vendo isso, até que ele diz, até que eu entrei no santuário. E ele, quando ele entra no santuário, ele tem uma experiência, o entendimento dele se abre. Sabe aquela situação do filho pródigo que estava longe e caiu em si? Asaf cai em si, como aquela dracma perdida. Nós pregamos outro dia aqui, muito cuidado para você não estar perdido na casa do Pai. Cuidado para não se perder na casa do Pai, do teu coração. Peça para Deus, olha, você vigia, você tem que vigiar o seu coração. Peça força para você vigiar, quem vigia é você. Jesus disse, você tem que guarda o teu coração. Não fica pedindo para Deus, guarda o meu coração. Não, quem tem que guardar é você. Peça força. Quem pode me ajudar aqui?
Ei, não, eu já me ajudei. Obrigado. Eu me atrapalhei e depois eu me ajudei. Mas então, peça a Deus, Deus me dá força. Eu quero vigiar o meu coração. O meu coração, o Senhor já disse que é enganoso. O Senhor já disse que se eu não guardar aquilo que sai de dentro dele, vai criar um grande rio e vai ser uma catástrofe na minha vida, na vida de outras pessoas que estão ao meu redor. Então, Senhor, eu quero guardar o meu coração. Eu quero olhar firmemente para o Senhor. E eu quero cumprir o meu chamado. Preste atenção em algumas anotações. Eu quero compartilhar com você. A virada da história de Asaf começa quando ele volta para o santuário. Ele se volta para o santuário. Foi ali que a sua visão foi restaurada. E ele percebeu que os ímpios tinham sucesso passageiro, mas o justo tem destino eterno. O santuário não mudou o mundo ao redor dele. Preste atenção nisso. O santuário não mudou as coisas que estavam acontecendo ao redor de Asaf, mas mudou o coração dentro dele. Quando você retorna à presença, Deus não apenas responde, Ele reposiciona você. Aleluia. Quando nós nos voltamos para o Senhor, irmãos, talvez as situações ao nosso redor não mudem, vão ser as mesmas, mas a forma da gente olhar, da gente enxergar os desafios dessa vida são transformados, mudam. Porque dentro do santuário nós começamos a perceber que a alegria daqueles que não estão na presença de Deus ela é passageira. Existem pessoas que estão curtindo, tem pessoas, irmãos, que você vai falar assim, olha, amanhã vai chover, tem o Espírito Santo. Eu vou pegar um jatinho e vou lá para outro país, eu vou lá para as Ilhas Caimãs, eu vou lá para a Holanda, ou então eu vou para a Jamaica, eu vou para algum lugar, vou pegar o meu jatinho. Tem gente que tem condição de fazer isso. Está chovendo aqui, não dá vontade de passear lá no Pão de Açúcar, pega um helicóptero e vai para o Rio de Janeiro. Não pega engarrafamento, não pega quebra-mola, nada disso. Tá, mas e aí? Essa vida um dia vai passar. E passa rápido, não é verdade? Quem aqui nunca falou bem assim, poxa vida, nós já estamos indo para o final do ano. Poxa vida, parece que foi ontem que meu filho era um bebê. Parece que foi ontem que eu estava levando meu filho para a escola. Quem nunca pensou nisso? Poxa vida, parece que foi ontem que eu estava na escola, estou lembrando do tempo de escola, a gente brincava, não. Parece que foi ontem. Se parece que foi ontem, significa que o tempo passou rápido e a gente não percebeu. Só que o tempo passa para todo mundo, para quem está na presença e quem não está. Todo mundo um dia vai chegar no fim dessa vida. E como dentro da teologia há uma frase muito interessante, que alguém pergunta assim, onde é que fica o inferno? O inferno fica no fim de uma vida sem Deus. É lá o fim de uma vida sem Deus. No fim de uma vida sem Deus. É lá que então, para a gente terminar, preste atenção. Salmo 73, versículo 26, diz assim: a minha carne e o meu coração desfaleceram, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para sempre. Para sempre. Asaf nos mostra que até quem serve no altar pode descansar, mas também nos ensina o caminho da restauração. Qual é o caminho da restauração? É voltar para o santuário, é voltar para a presença. Você entende por que Jesus, quem precisa se alimentar aqui todo dia, irmão? Levanta a mão, você precisa comer todo dia. Não posso ficar, é muito sofrimento ficar um dia sem comer. Você já reparou que na oração, aquela chamada oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então ele está nos dizendo que a gente deve orar a Deus todos os dias. Esse relacionamento diário com Deus é que fortalece a gente e nos impede de ver nossos
pés desfalecerem. Deus nos chama não para um relacionamento domingueiro, ou nas quartas e nos domingos, não. Todos os dias a gente se relacionar com Deus, o dia todo, cante louvores, sabe, exalte o nome do Senhor, fale com Deus, diga: Deus, fala comigo também, me ensina a te ouvir. Então, amados, é necessário a gente fazer isso, a gente buscar esse relacionamento diário, porque é a presença que vai nos manter de pé. Asaf só não desviou, porque um dia ele entrou no santuário, os olhos dele se abriram, e ele falou: poxa, eu tenho dificuldade sim, mas olha o caminho que eu estou trilhando. Eu tenho dor, eu tenho dificuldade, tenho problema familiar, mas olha com quem eu estou andando. Olha o Deus, as outras nações têm deuses, deuses ricos, deuses pagãos, mas eles não podem dar a paz que o meu Deus dá. O meu Deus é todo poderoso, o meu Deus cuida de mim, ele tem poder para me sustentar. Eu estou passando esse momento, essa fase, mas eu sei quem Ele é, e quem Ele é. Ele começou o Salmo 73 dizendo: o meu Deus é bom, certamente o meu Deus é bom. Aconteça o que aconteceu, meu Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, meu Deus é bom. Você pode se colocar de pé.